Boa tarde, quinto ano. Vamos para a nossa aula de história. Como eu já falei lá no grupo, hoje ela está um pouquinho mais extensa, por isso a gente deu a nossa aula de português um pouquinho mais curta, para dar tempo da gente finalizar a nossa aula de história. A gente vai continuar falando sobre a linguagem, o porquê que nós falamos português, os diferentes idiomas. Então, vamos lá? Todo mundo abrindo a apostila de história, página 14. Lá no finalzinho da página 14, a gente está falando teorizando. Várias teorias tentam explicar a história da linguagem, mas é difícil determinar com certeza a sua origem. Entre essas teorias, existem muitas lendas, mitos e histórias religiosas que tentam determinar em que momento os homens deixaram de se comunicar por meio de gestos e perceberam que podiam emitir sons e serem compreendidos por meio deles. Então, eu já devia falar em outras aulas com vocês que existem certas teorias, existem certas formas de pensar, existem certos ensinamentos que para cada pessoa, a pessoa entende de uma forma, acredita de uma forma. Então, a história do surgimento da linguagem também é assim. Existem histórias religiosas, existem histórias bíblicas, existem teorias científicas. Então, aqui a gente não está para discutir qual é a certa e qual está errada, porque cada um tem sua crença. Mas existem, por que a gente está falando isso? Para a gente saber que existem várias formas de pensar e várias histórias que podem ser a origem da linguagem na humanidade. A comunicação humana, inicialmente baseada na expressão corporal, aos poucos passou a ser acompanhada pela emissão de sons que adquiriram significados até poderem identificar um grupo. Desse modo, as expressões corporais e a linguagem alinhadas completaram o processo de comunicação humana, e o desenvolvimento da linguagem foi uma necessidade da evolução humana, tanto para a comunicação quanto para o desenvolvimento do cérebro. O uso da linguagem possibilitou a ampliação da capacidade de compreensão humana e a expressão de conceitos e ideias, permitindo a ampliação da inteligência. Logo, a capacidade linguística distingue os seres humanos dos outros grupos de animais. Então, essa história da linguagem, né, a partir do momento que o homem aprendeu a se comunicar, né, pela fala, ele foi ampliando o seu leque de compreensão. Porque antes, quando isso era feito emitindo sons, isso a gente podia se comunicar, mas até um certo limite, né? Segundo os historiadores. Então, com a linguagem, a gente também usa os gestos, né? Porque quando as pessoas se comunicavam com gestos, a humanidade se comunicava por gestos, a gente viu lá desde o Homo sapiens, né? Toda essa história, pode até se comunicar, mas, igual a gente viu na aula de português, né? Se eu fizer para vocês assim, ó, eu não preciso falar nada, você já entende o que esse gesto significa. Só que com a evolução humana, os gestos, junto com a linguagem, vai tornando o entendimento mais amplo. A gente consegue se comunicar melhor. E isso faz com que a gente seja diferente dos animais. O que será que aprendemos ao falar? Aprendemos a falar ouvindo outras pessoas. A criança pequena, que possui uma capacidade genética específica para adquirir a linguagem, ao ouvir a fala de outras pessoas da sua comunidade, aprende um idioma. Quando a criança apresenta problemas de audição severos, ela não aprende a língua oral. Por isso, deve ser exposta a uma língua de sinais. No caso do Brasil, a língua de sinais oficial é chamada de Libras. Então, quando você nasce, né, o bebê ele tem uma capacidade natural de ir aprendendo a língua. Então, um bebê, se nasce aqui no Brasil e vai crescer ouvindo português, ele vai desenvolvendo a língua portuguesa. Agora, se o bebê nasceu nos Estados Unidos e está crescendo ouvindo inglês, ele vai desenvolver a língua inglesa. Então, o bebê ele tem essa capacidade de desenvolver na medida que ele ouve. Agora, como foi destacado ali, né? Caso tenha algum problema auditivo, quando fala assim, audição severa, é algum problema sério de audição.
que não permite que ele ouça. Então, o fato dele não ouvir, ele não vai conseguir desenvolver adequadamente a fala, porque a gente aprende a falar ouvindo. Então, por isso, muitas pessoas, né, que têm esse problema de audição desenvolvem um novo tipo de linguagem, né, através de gestos, que é, aqui no Brasil, Libras, né, a linguagem brasileira de sinais. Dialogando. Esse dialogando está pedindo para fazer em duplas, mas a gente só vai ler, a gente sabe que a gente está limitado. Vamos fazer um exercício de linguagem? Em duplas, crie uma língua própria. Essa nova língua pode ser caracterizada pelo fato de todas as suas palavras serem iniciadas com a mesma letra. Por exemplo, use a criatividade e veja se consegue se comunicar com seu colega de dupla. Quem quiser fazer esse desafio, pode fazer e mandar para mim, para ver se eu consigo descobrir. Então, você vai criar uma nova linguagem, mas não é uma linguagem falando... Não é assim. Tem que ter uma regra. Igual deu exemplo ali, né? Todas as letras começando com A. Todas as palavras começando com A. Né? A Gisele, a computador. Então, vocês, quem quiser, não é obrigado, mas se vocês quiserem, vocês podem lançar esse desafio para mim, tá bom? Criar uma linguagem nova para eu tentar descobrir que tipo de linguagem é essa, que regra essa sua linguagem serve, tá? Agora, manda para mim no privado, para eu poder tentar descobrir, porque se mandar no grupo, ninguém vai fazer dever mais, né? Vão ficar só brincando disso. Mas isso também faz depois do dever, tá? Né? Antes, não. Exercício de fixação. De que maneira os seres humanos se comunicam uns com os outros? Falamos na aula passada e estamos continuando a falar nessa. Como que os seres humanos hoje se comunicam? 11. A perda de audição, em alguns casos, pode comprometer a aquisição da fala. Foi o que eu falei, né? Por não ouvir, não consegue desenvolver a fala. Qual a linguagem das pessoas que as pessoas surdas utilizam para se comunicar? Aqui no Brasil, tá? 12. Na sua opinião, o uso de aplicativos como o WhatsApp pode substituir a comunicação face a face na vida dos seres humanos? Justifique sua resposta. Então, trocar a comunicação olho no olho, face a face, falando pessoalmente, o WhatsApp pode substituir isso? Sim ou não? E justifica o porquê que você acha que sim ou porquê você acha que não. 13. Com base no texto, complete a cruzadinha. Então, vocês têm as informações da cruzadinha, vocês vão ler, e a palavra que completa essa frase da cruzadinha, a palavra que completa a frase, vocês vão colocar na cruzadinha, tá? Por exemplo, ali o número 4. Os gostos e a linguagem são a base para a... Aí vocês vão ver para a o quê? E todas as palavrinhas vão ser encaixadas aqui na cruzadinha. Os variados dialetos. Por que falamos português? Vamos lá? Texto e contexto. Observe a imagem e reflita. Nós já conversamos sobre essas diferenças, né? Você já parou para pensar nos diferentes povos que existem no mundo e por que cada um deles fala uma língua diferente? Dialogando. Nós temos várias línguas aí, hein? Tem umas que eu nem me arrisco a falar. Pense em nosso país. Por que no Brasil nós falamos português? Existe uma língua brasileira? Então, depois, na hora da correção, a gente vai conversar sobre esse dialogando. Teorizando. A origem das diversas línguas é um tema controverso. Quando a gente fala que é controverso, é um tema que deixa dúvidas, que uma pessoa acha uma coisa, outra pessoa acha outra, tem gente que não concorda. De acordo com Silvavin Aurux, não sei se é assim a pronúncia correta, a história do surgimento das diversas línguas passa pelos textos bíblicos. Lembra que eu falei lá que tem também uma explicação religiosa? Uma das histórias mais conhecidas é o mito da Torre de Babel.
nessa história, Deus teria dificultado a comunicação entre os homens e fez surgir uma série de línguas diferentes a fim de confundir os que tentavam construir uma torre para chegar aos céus. Então, isso aí é uma história, né? Que as diferentes línguas surgiram por conta dessa época que a Bíblia relata, que Deus permitiu que a língua dos homens se misturasse, se diferenciasse, para impedir que o homem construísse uma torre que chegasse aos céus. Mas, tia, como que isso ia acontecer? Se eles falassem línguas diferentes, eles não iam se entender. E não se entendendo, eles não conseguiriam trabalhar juntos. Então, essa é uma origem, é uma história da origem da língua. Outro evento bíblico que tenta justificar a existência de diferentes línguas é a dispersão dos filhos de Noé, o que teria originado os diferentes idiomas existentes no mundo. Dispersão é o espalhar, né? Os filhos de Noé se espalhando pelo mundo e cada um desenvolvendo o seu próprio dialeto. É importante considerar o porquê de a linguagem existir, pois ainda que os animais possam se comunicar, a capacidade linguística é própria da espécie humana. A gente já falou também sobre isso quando a gente falou do animal racional, né? Os animais, eles até podem se comunicar de alguma forma, mas não com a eficiência da linguagem da comunicação humana. Há a hipótese de que as línguas atuais teriam uma matriz comum, que foi se diferenciando de acordo com a necessidade de cada povo e ganhando contextos próprios. Então, vem uma nova ideia desse surgimento, né? Que no início da história da humanidade, da fala, todos falavam a mesma língua, só que de acordo com que esses povos foram se distanciando, as necessidades eram diferentes, essas línguas iam mudando com o tempo. A língua portuguesa, assim como a espanhola, a francesa e a italiana, por exemplo, é chamada de língua românica, porque é derivada do latim. O latim se espalhou pela Europa entre 264 e 146 a.C., período em que o Império Romano se estendeu por essas áreas. Misturada aos dialetos locais, a língua latina deu origem a diversas línguas conhecidas hoje. Outra língua que também influenciou muito as línguas românicas foi a grega. Então, aí continuando essa história, né, dos porquês dessas diferenças, aí vem mais um fato, né? A influência aí, né, em algumas áreas, tanto da linguagem grega quanto da linguagem romana. E nós? Por que falamos a língua portuguesa? Não deveria existir uma língua brasileira? No Brasil, a língua oficial é a língua portuguesa, devido à colonização portuguesa e à consequente imposição do uso da língua lusitana. Então, quando os portugueses tomaram posse do Brasil, eles impuseram a linguagem deles também. Não, uma terra que Portugal tomou posse, vai falar inglês? Não, vai falar o português de Portugal. Isso ocorreu para que os colonizadores pudessem impor sua cultura e dominar a população indígena. É importante ressaltar que a língua é um importante instrumento de dominação cultural, assim como os portugueses fizeram no Brasil. Quando fala de dominação, né, eles chegaram, começaram a impor a língua portuguesa, e isso dava para eles uma certa autoridade, então ele dava domínio sobre os indígenas. Até porque eles dominavam também os indígenas em termos de prender, escravizar, botar para trabalhar. Na época da colonização, vários povos indígenas viviam no Brasil e possuíam línguas próprias. Com o tempo, a língua portuguesa se misturou com as línguas faladas pelos povos locais. Além disso, ocorreu também o contato com os colonizadores espanhóis no lado oeste do Brasil. Outro fator que ajudou a formar nosso idioma foi a vinda de imigrantes, que enriqueceram nossa língua com palavras que não eram de origem portuguesa. Lembra quando nós falamos que a nossa etnia, o povo, né, brasileiro, é formado por uma mistura de povos?
Isso não interfere somente no nosso físico, na nossa aparência, não. A nossa língua também. Porque, apesar dos portugueses dominarem aqui a terra, dominaram os índios na época que chegaram aqui, com o passar do tempo, os outros idiomas foram também se misturando com o português. Vocês podem parar para perceber que o português que a gente fala aqui não é igual ao de Portugal. No começo da colonização até era, mas por que que mudou? Porque começou a sofrer influência da linguagem indígena, a linguagem africana, a linguagem de outros povos imigrantes que vieram para cá. Tanto que até hoje, a nossa língua, a gente costuma usar algumas palavras que não são próprias da linguagem da língua portuguesa, né? Do português de Portugal. Vários termos que a gente usa hoje são originados dos escravos, dos índios, né? Como quando a gente fala pipoca, mandioca, isso veio da língua indígena. Capoeira, da língua africana. Então, essas línguas foram também se juntando e formaram o que hoje é a língua brasileira, né? Que é o português do Brasil, a língua portuguesa do Brasil. Diante de todos esses fatores, apesar de falarmos a língua portuguesa, o nosso idioma apresenta muitas diferenças em relação ao português falado em Portugal, como eu já falei aqui. Além disso, devido à grande extensão territorial do Brasil, a língua portuguesa falada no país é extremamente variada, repleta de sotaques, expressões e regionalismos. Entretanto, isso não impede a nossa comunicação. Embora possa, em algumas ocasiões, dificultar o diálogo, as variações linguísticas que existem em cada região de um país são chamadas de regionalismos. Então, mesmo aqui no Brasil, todo mundo falando o nosso português, existe alguma diferença, que é esse regionalismo. A nossa forma de falar aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente não percebe. Dizem que a gente puxa muito nos S's. Sabe esse barulhinho? Sabe, vocês. Então, dizem que aqui no estado do Rio a gente tem esse hábito. Lá no interior de São Paulo, de Minas, o pessoal fala assim, porta, né? Portão, é diferente da gente. Dizem que o baiano fala cantando, porque ele vai falando numa tonalidade, é música, na verdade, mas o ritmo que ele fala é meio cantando. Né? Existem gírias, formas de falar que usam num lugar que não usam no outro. Né? Por exemplo, o meu marido morou um tempo no sul. Então, aqui a gente vai no mercado e compra a mexerica ou a tangerina, né? Lá ele foi comprar, quando ele falou tangerina, o pessoal riu dele. Falou que não era aquilo que chamava, porque lá a mexerica chama bergamota. Olha só, a mesma fruta dentro do mesmo país já tem 3 nomes: mexerica, tangerina e bergamota. Então, mas isso não vai impedir com que a gente se comunique, né? Aqui a gente chama biscoito. Em São Paulo, biscoito eles chamam de bolacha. Mas nada disso vai impedir, né, a nossa comunicação. Vai ter uma variação de região para região de acordo com o sotaque, né? Com quem colonizou, mas tudo é o português. Expressões típicas da região sul. Vamos ver o que tem de diferente de uma região para outra. O sul do Brasil é uma região que recebeu muitos imigrantes europeus, como alemães e italianos. Por esse motivo, os brasileiros que vivem lá utilizam muitas palavras que não são nem de origem portuguesa nem indígena, o que gerou um vocabulário próprio para a região, conforme mostra a tabela a seguir. Então, são alguns termos que aqui a gente não tem muito hábito de usar, ou não tem mesmo hábito. Lá, quando a pessoa fala assim, eu vou alçar a perna. O que significa alçar a perna? Montar a cavalo. Então, aqui eu vou falar assim, vou lá no sítio, na fazenda do meu avô montar a cavalo. Lá eles falam, eu vou no sítio do meu avô alçar a perna. Campo Santo é cemitério. Embretar-se, meter-se em apuros. Gaúcho,
animal ou pessoa criada sem mãe ou sem leite materno. Olha só, para ver, gaúcho não, desculpa, gacho. Lindeiro, ao lado de vizinho. Então, nosso vizinho aqui, para eles é lindeiro. Maleva, bandido, malfeitor, perverso. Olada, ocasião ou oportunidade. Solito, isolado, sozinho, sem companhia. Tirana, cantiga e dança popular acompanhada de viola. São palavras que a gente nem imagina que existe, né? Agora vamos para a região Nordeste. Durante a colonização, a região Nordeste do Brasil recebeu muitos africanos retirados de suas terras e forçados a trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. Por essa razão, os moradores dessa região utilizam muitas expressões de origem africana. Então, vão ver a influência dos africanos lá na linguagem da região Nordeste. Baixa da Égua, lugar onde ninguém quer ir, lugar muito longe. Então, eu vou convidar vocês para irem lá não sei aonde. Eu vou falar, vocês vão falar assim, nossa, eu não vou naquele Baixa da Égua. Olha só. Balaio de gato, desorganização, confusão. Então, eu falo assim, nossa, crianças, o quarto de vocês está uma confusão, né? Está uma desorganização. Não, eles falam assim, o quarto de vocês está um balaio de gato. Bater a caçuleta, morrer. Cambito, perna fina. Cão chupando manga, pessoa muito feia. Olha só, você encontra uma pessoa muito feia, fala que aquela pessoa é um cão chupando manga? Olha que coisa feia que fica. Caixa-prego, lugar distante. Dar pitaco, dar opinião. O dar pitaco eu já ouvi gente falando por aqui. Fastiado, sem fome. Jerimum, abóbora. Nome feio, palavrão. Lá eles não usam palavrão, falam que é nome feio. Mangar, ridicularizar. Na região norte, os moradores da região norte, uma das últimas regiões do Brasil a serem colonizadas pelos portugueses, foram muito influenciados pelas línguas indígenas. Além disso, seu vocabulário também recebeu influência da língua espanhola, em razão das áreas fronteiriças, colonizadas pela Espanha, porque apesar do Brasil ter sido colonizado por Portugal, o outro lado da América do Sul foi colonizado pelos espanhóis, então ficava perto, acabou tendo influência. Vamos lá? Égua de largura. Muita sorte. Olha só. Eu acho muito engraçado esses termos, porque para a gente não tem nada a ver, né? Essa é da grife do varal. Roupa roubada. Levantou o farelo. Morreu. Miudinho, pequeno. Paga uma aí, paga uma bebida. Vigia bem, presta atenção. Zé Ruela, bobo. A linguagem faz parte da cultura de um povo e é aliada à comunicação oral. Permite a transmissão das tradições e da comunicação entre as pessoas. Então, essa comunicação, quando a gente fala da comunicação oral, quer dizer, falada, ela vai passando de pessoas para pessoas, de família para família, de grupos para grupos, e isso vai também levando a tradição do povo. Essas linguagens que a gente viu aí dessas regiões, né, foi passando de pai para filho, né, e as pessoas continuam usando aquela linguagem, né, sendo influenciadas por aquele tipo de linguagem. Esse navegar é preciso, vocês não precisam fazer, tá? Depois eu converso com vocês sobre isso, que é procure na internet os diferentes nomes dados à mandioca em cada região do Brasil. Vamos para os exercícios. Vocês já tinham aqueles exercícios que eu expliquei ali atrás, agora a sequência. Qual é a origem da língua portuguesa? Para quem não lembra, volta na apostila para ler. 15. Como a língua se configurou no Brasil? Configurar é se formar. O que deu origem à língua portuguesa que a gente fala hoje aqui no Brasil? O que teve aqui no Brasil que formou a nossa língua hoje? 16.
Represente com um desenho a história bíblica que narra o episódio da Torre de Babel. Lembrando que a gente não está falando de religião aqui, tá? Nós vimos vários fatos que dão uma explicação para a origem das várias línguas, tá? Então, é só para vocês representarem essa história através de um desenho. 17. Siga as instruções e encontre as palavras no caça-palavras. Então, vocês vão ler isso daqui, por exemplo, palavra usada no sul do Brasil para designar cemitério. Aí volta naquelas tabelinhas lá em cima, a tabelinha da região sul, e vê qual a palavra que eles usam para se referir ao cemitério. E preenche na cruzadinha. E assim eu quero que vocês leiam todas elas. Preenche a cruzadinha, não, desculpa, pintar no caça-palavras, tá bom? Aí vocês vão achando as palavrinhas e vão marcando aí no caça-palavras. Vamos lá? 18. Como são chamadas as variações linguísticas existentes em um mesmo país? Eu falei lá, todo mundo fala português, mas essa diferença de região para região, como é que chama? Revise o que aprendeu. Nesse capítulo aprendemos os períodos da história, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, o surgimento da agricultura e o início da criação dos animais e da divisão do trabalho. Como foi o início da nossa civilização? Aí a gente vem lembrando dos povos sedentários e nômades, o início da agricultura, né, que as pessoas deixaram de ser nômades para ser sedentárias, porque aprenderam que podiam cultivar e criar os animais no mesmo lugar, então não precisava ficar mudando de lugar para lugar. A agricultura marcou o início da civilização, pois, graças a ela, os seres humanos deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários. 19. Com um desenho represente os homens que viviam quando eram nômades e depois quando se tornaram sedentários. Então, faz um desenho representando o nômade. Então, tem que ver a vida do nômade como que era. E no outro, como era a vida do sedentário. Tá? Não adianta você só desenhar uma pessoa. Tem que desenhar o ambiente onde ele está para ser nômade e sedentário. Explique a importância da agricultura para a sedentarização dos seres humanos. Então, por que a agricultura foi importante para os homens se tornarem sedentários? Por que eles deixaram de ser nômades para ser sedentários? Qual a influência da agricultura nisso? 21. De acordo com o que estudamos, o surgimento das cidades, qual a opção que completa essa frase? 22. Sobre o uso da linguagem, todas as afirmações estão corretas, exceto, sempre que tiver essa palavrinha aí, exceto, ou seja, tem uma que está errada, que não é. Então, todas estão corretas, menos qual? Então, esse exceto mostra que está errada, tá bom? 23. Pensando nos meios de comunicação atuais, como as redes sociais e os aplicativos de mensagens, aponte as vantagens e desvantagens para os seres humanos. Já fizemos um exercício praticamente igual a esse, né? Então, pensa as vantagens e as desvantagens das tecnologias para o ser humano. Vantagens, o que ela traz de bom, desvantagem, o que traz de ruim. Ok? Então, vamos aqui, paramos na página 26. São muitas páginas hoje, mas teve bastante coisa que eu li também, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai voltar lá, vai sair daqui do vídeo, vocês vão fazer todos os exercícios desse de história até a página 26, tá bom? Não precisam se queixar, porque a aula de português foi bem pequenininha, então, pouco dever de português, um pouco mais de história, tá certo? Mas dá conta de fazer tudo direitinho, tá bom? Então, vão lá, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me perguntar que a gente vai tirando lá no grupo, tá bom? Um beijo.